Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Que o Senhor seja com vocês e supra as vossas necessidades. Mensagem do dia: o poder de uma atitude positiva. Texto de Joyce Meyer. Creio que mais do que qualquer outra coisa, nossa atitude é o que determina o tipo de vida que iremos ter. É especialmente importante manter uma atitude positiva, pois Deus é positivo. E quando somos positivos, isso o libera para trabalhar na nossa vida. Essa foi uma área na minha vida na qual Deus realmente teve de me ajudar. Muitos anos atrás, eu era uma pessoa extremamente negativa. Muitas coisas devastadoras me aconteceram que me deixaram receosa de acreditar que alguma coisa boa poderia sempre acontecer. Como resultado, minha filosofia inteira era: se você não esperar nada de bom para acontecer, então não vai ficar desapontada quando isso não acontecer. Se meus pensamentos fossem negativos, então minhas palavras e, portanto, minha vida também o seriam. Quando realmente comecei a estudar a palavra e confiei em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que Ele me mostrou foi que o negativismo tinha de sair. De fato, quanto mais tempo eu servia a Deus, mas eu percebia o poder tremendo que havia em ser positivo em ambos os pensamentos e palavras. Creio que quando mantemos uma atitude positiva, Deus faz até mesmo as coisas que o inimigo planeja para o nosso mal trabalhar para o bem, e não somente para o nosso bem, mas também para o bem de muitas outras pessoas. Minha própria vida é um exemplo perfeito. O plano do inimigo era usar os anos de abuso que sofri para me destruir. Se eu tivesse escolhido continuar respondendo às minhas circunstâncias com uma atitude negativa de raiva e amargura, ele teria tido sucesso. Mas escolhi ser positiva e crer que o plano de Deus para me cicatrizar e restaurar viria. Isso aconteceu, e agora Ele está ajudando milhões de pessoas por intermédio do meu testemunho. Tendo uma atitude positiva, não somente os limites daquilo que Deus pode fazer dentro nós são retirados, mas também nos ajuda a ver nossas circunstâncias da perspectiva de Deus e nos capacita a desfrutar nossa vida diariamente. Uma atitude positiva retira os limites. Sempre temos uma escolha sobre como nossa atitude será ao longo da vida que vivemos. Quando decidimos reagir diante de nossas circunstâncias com uma atitude negativa, como autocompaixão, ressentimento ou amargura, isso dificulta a Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na nossa vida e nos priva de alcançar nosso potencial completo. É verdade que alguns de nós podemos ter de trabalhar mais rigorosamente que outros para manter uma atitude positiva. Por um instante, eu estava acostumada a ser o tipo de pessoa que entrava em um novo quarto decorado, e quando alguém perguntava: "Você gostou das minhas decorações?", eu dizia: "Bom, elas parecem legais. Mas você tem um pedaço de papel de parede perdido ali no canto." Eu sempre via o que estava errado. Eu tive de trabalhar mais rigorosamente para ter uma atitude mais positiva do que algumas pessoas, como meu marido Dave, que, naturalmente, tem mais atitude positiva do que eu. O problema era que ter uma atitude negativa não me fazia muito feliz nem as pessoas ao meu redor. Provérbios 23, versículo 7 diz: "Como um homem pensa em seu coração, assim ele é." Portanto, se eu era uma pessoa negativa, isso acontecia porque meus pensamentos eram negativos. Então, decidi que se eu não quisesse gastar o resto da minha vida sendo negativa e infeliz, teria de pensar positivamente, mesmo quando as coisas ao meu redor parecessem negativas. Você se recorda dos homens que Moisés enviou como espiões para a ilha de Canaã? 10 retornaram com um relatório negativo e 2 com um relatório positivo. Os 10 com o relatório negativo falaram com Moisés e com o restante da congregação sobre as cidades grandes e os gigantes que viviam por lá. Eles disseram: "Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós." Números 13, versículo 31. O efeito das palavras negativas desses homens foi impressionante. Baseado nos seus relatórios negativos, a nação inteira de Israel recusou-se a ir, e desse modo, perderam as promessas de Deus. No mesmo caminho, uma atitude negativa pode nos privar de perceber as promessas de Deus para a nossa vida, pois nos privam de mover adiante em fé.
As duas pessoas que haviam visto a terra prometida e não se incluíam na geração que jamais havia visto eram os dois espiões, Josué e Calebe, que tiveram um relatório positivo. Após terem visto as mesmas coisas que os outros 10 espiões viram, eles disseram: subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. Números 13, versículo 30. Esses dois homens tiveram uma perspectiva diferente. Uma atitude positiva nos dá a perspectiva certa. Uma atitude positiva é resultado de focar na coisa certa, Deus. Quando focamos no problema em vez de em Deus, nós perdemos sua perspectiva da nossa situação. Em Números 13, versículo 33, os 10 espiões que deram um relatório negativo, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak que são descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Esses homens estavam olhando para os gigantes e para eles mesmos, eles não estavam olhando para Deus. Como Deus quer que respondamos às circunstâncias difíceis? Ele não quer que ignoremos ou neguemos a existência delas. Ele somente quer que reconheçamos que Ele é maior que nossas circunstâncias e nega o direito às circunstâncias de nos controlar. Manter uma atitude positiva é um dos caminhos mais poderosos que nós podemos fazer, pois não são nossas circunstâncias que nos fazem miseráveis, é nossa atitude diante delas. Não importa que tipo de gigantes nós podemos estar enfrentando, a verdade é que Ele em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Uma atitude positiva nos ajuda a desfrutar a vida diária. Eu me lembro quão diferentemente Dave e eu lidávamos com os problemas nos primeiros anos do nosso casamento. Dave somente continuava a fazer o que ele normalmente fazia, desfrutava sua vida e confiava em Deus para cuidar disso. Eu, de outra forma, ficava preocupada, frustrada e chateada durante dias. Em alguns casos, quando estávamos lidando com coisas a respeito de nossas crianças, eu ficava chateada durante anos. Eventualmente, tínhamos uma resposta, o problema era cuidado, e eu tinha perdido muito tempo ficando chateada. Como Dave, aprendi a escolher uma atitude positiva baseada na fé e comecei a confiar em Deus em vez de me preocupar o tempo todo. Quando mantemos nossos olhos em Deus em vez de em gigantes em nossa vida, as coisas tomam nova perspectiva e podemos desfrutar nossa vida enquanto confiamos positivamente nele para cuidar de nossas circunstâncias. Seja o que for com que você esteja lidando, quero encorajá-lo a pedir a Deus graça para manter uma atitude positiva em todo o caminho. Isso não irá somente ajudá-lo a manter a perspectiva de Deus e desfrutar sua vida, mas também irá fazer de você uma bênção para todas as pessoas ao seu redor. Se você permitir a Deus, Ele irá usar até mesmo seus problemas para criar um testemunho do seu poder e bondade. O Senhor te abençoe e até a próxima mensagem.